Nos últimos dias, nós conversamos então com o Marcelo Eduardo Líderes, que é presidente do IBRAF, o Instituto Brasileiro de Feijão e Pulses. O Marcelo nos contou o que a associação então projeta para a cultura de feijão e os demais pulses em 2026 e qual o andamento de projetos da associação com o programa Brasil Superfoods. Vamos ver. O encerramento agora de 2025, eu diria que ele foi bastante positivo na análise do setor. Por quê? Porque nós conseguimos bater um novo recorde de exportação até novembro, 500 mil toneladas, era um objetivo que nós tínhamos colocado e foi alcançado sem desabastecer o mercado interno. Então, mantendo o mercado interno com preços historicamente confortáveis para a população, dentro de um patamar de preço de que, uma vez que o consumo de feijão ele é inelástico, ele é muito difícil de baixar o consumo, por isso, às vezes, ele sobe muito e rapidamente. E, em outros momentos, ele baixa até um determinado ponto e, a partir daquele determinado ponto, mesmo que continue baixando, não aumenta o consumo. E nós conseguimos atender essa demanda esse ano dentro desse contexto, ou seja, o feijão ficou a maior parte do tempo com um preço que tudo que o consumidor quis consumir, pôde consumir. Dentro do setor, a gente faz hoje uma diferenciação bastante grande entre as variedades de feijões. Por quê? Porque nós temos um feijão que é o carioca, que tem 60% da produção e do consumo, e, portanto, se ele tem um preço muito alto, ele pode, eventualmente, prejudicar o consumidor, ainda que você tenha feijão preto mais baixo. Aí você precisa orientar a população, e a população acaba sendo orientada também pelo preço, a buscar essa outra alternativa. Então, ele vai buscar o feijão preto, que às vezes não é muito do hábito de consumo dele, ou vai buscar o feijão vermelho. E nós temos, para você ter uma ideia, o que a exportação fez pelo nosso setor. Em 2005, quando nós sentamos a primeira vez com a Embrapa, com o Instituto Agronômico de Campinas e com o IDR do Paraná, nós mostramos qual era a perspectiva que havia se nós tivéssemos mais variedades de feijões. Naquela época, nós tínhamos 2 variedades exportáveis. Hoje, 20 anos depois, a gente pode comemorar que nós temos mais de 20 variedades exportáveis, ou significa que nós temos mais de 20 variedades que nós podemos atender o consumo interno, gerar excedentes e exportar. Uma vez que nós não temos a possibilidade de contar com uma política pública de estoques reguladores, enfim, de uma ampla gama de suporte que era de se esperar da área pública, não tendo essa gama de suporte, a exportação é a melhor saída. Por quê? Se o produtor vislumbra que ele vai produzir, talvez ele não tenha liquidez, ele não produz, e você desabastece o mercado interno. Mas se ele tem a perspectiva da exportação, ele vai produzir. Então, esse foi um ano, eu diria para você, perfeito desse ponto de vista, mas claro que existem senões. O senão o quê? O senão que nós produzimos mais feijão preto, foi desequilibrado, a produção foi maior do que deveria ter sido, e tem produtores que carregam estoque até agora, numa situação em que o juro, a Selic, todo mundo sabe, alta como está, mas o fato é que para você tomar recursos para um item básico como esse, para você carregar estoque, vai pagar mais de 20% ao ano. Isso é impossível. Então, você tem alguns senões. Quando você olha agora para 2026, nós temos aí alguns desafios pela frente. O desafio de você estimular o produtor a plantar. Como eu comentei, o produtor de feijão preto, ele produziu e teve uma dificuldade em escoar. A liquidez foi devagar. Tá? Então, talvez ele reduza a área plantada. Como é que você estimula ele? Falando de exportação, mas o mercado mundial para feijão preto também está mais lento. Houve safras em outros países, o México está se fechando para a importação do Brasil, há um esforço de manter o México aberto, mas existem questões internas, isso aí também tem a ver com a segurança alimentar do México, ele também quer estimular a produção dentro do país. Marcelo falou também a respeito do comportamento do mercado, tanto interno quanto externo. Vamos conferir. Os adidos agrícolas têm feito um trabalho maravilhoso pelo Ministério da Agricultura e pelo setor, abrindo novos países. Então, nós estamos em vias de ter um acordo fitossanitário com a Índia, com quem nós já temos uma relação bastante interessante, é o nosso maior importador,
Mas o feijão guandu, um feijão que nós produzimos no Brasil, não temos grande produção nem grande comercialização, mas é uma fonte proteica muito apreciada na Índia. E a Índia tem condições de, ao nós termos esse acordo fitossanitário, que provavelmente vai ser, esperamos, né, seja anunciado em fevereiro durante a visita do presidente Lula à Índia, se for anunciado, nós vamos ter condições de aumentar a produção do feijão guandu. Então, estamos correndo já com a pesquisa, correndo com os sementeiros, conversando com todos, porque a hora que você tem esse mercado pronto para ser trabalhado, você precisa ter as cultivares. Então, esse é um dos aspectos. Um outro aspecto positivo para o próximo ano é a perspectiva. Nós defendemos agora, somente do lado chinês, a China pediu um acordo fitossanitário para feijão mungo, aquele que faz moyashi, feijãozinho verdinho. Então, o Brasil não produzia muito desse feijão, vem produzindo, a pesquisa tem avançado, o Instituto Agronomista de Campinas avança muito rapidamente nas cultivares, deve ter soluções melhores para os produtores a cada ano, e deve ser anunciado em algum momento, de hoje a um ano, esse acordo fitossanitário com a China. Tudo isso significa que o Brasil tem uma perspectiva, do ponto de vista de mercado internacional, de continuar tendo um incremento na exportação. Então, não é sem esforço, não é sem gargalo, não é sem dificuldade, não é sem estresse, mas isso vai continuar avançando. Se isso avança, o produtor está resolvido, né, Mariana? Porque se ele não tiver o mercado interno, ou se ele não tiver o mercado externo, ele vai produzir outro grão. Então, até aí eu diria que dentro do nosso setor, no ambiente em que nós enxergamos, nós temos aí um ambiente bem positivo e as dificuldades são sanáveis. Mas há um problema que daí não é só do setor do feijão, mas é da sociedade brasileira, que é a questão de consumo. Aí fica um pouco mais desafiador. Por quê? Porque enquanto era uma opção para o consumidor, tá, eu diminuo o consumo de feijão, mas eu tenho tantas outras alternativas. Só que estudos como o da USP, vários deles, não é só um agora, que veio mostrando o prejuízo à saúde do brasileiro em função de deixar o alimento básico de lado, de deixar a comida de verdade de lado. Marcelo, obrigada por ter conversado com a gente.